Eu não sei se vocês se lembram dos Tamagotchis, né? Aqueles bichinhos virtuais e tal. Eu, outro dia, acabei lembrando que eles existiam e decidi pesquisar um pouco pra saber o que tinha rolado, como é que tinha sido e tal. E, cara, o que eu descobri foi muito interessante e é isso que eu vou falar hoje pra vocês. Os Tamagotchis, ou Tamagotchis, dependendo de como você falava quando era mais novo, são bichinhos virtuais criados pela Bandai no ano que eu nasci, no caso, 96. E eles foram criados por duas pessoas. E eu já vou avisando pra relevar minha pronúncia de japonês. A programadora Akima Ita e o cara que teve a ideia, que foi o Akihiro Yokoi. E no caso, a ideia do Tamagotchi veio de um comercial japonês. E vocês sabem o quão bizarros eles costumam ser. E nesse comercial, basicamente, era a história de um garoto que queria levar a tartaruga de estimação dele pra viajar. E foi vendo aquele comercial que o Akihiro Yokoi teve a ideia de fazer um bichinho virtual eletrônico que você realmente ia poder levar pra qualquer lugar. O que nos traz aí pro nome do brinquedo em si, que é Tamagotchi. No caso, Tamago, em japonês é ovo, porque os bichinhos nasciam de ovos. E o tch do Tamagotchi é basicamente o lance dele ser um relógio de pulso. Só que se você lembrar aí, você vai lembrar que, cara, Tamagotchis não eram um relógio de pulso. Só que, na ideia original, eram. Então, Tamagotchi é basicamente ovológio, o relojovo. Eu sei, eu também prefiro o nome em japonês. Mas como é que funcionava o Tamagotchi em si? Basicamente, ele era um chaveirinho, né? Pode-se dizer. E ele tinha uma daquelas fitinhas de plástico que você tem que tirar pra bateria fazer contato e a parada ligar. E assim que ele liga, você tem que colocar as horas, né? Isso é muito importante, realmente foi uma sacada genial, vou explicar por que já já. Mas assim que você tirava essa fita, basicamente aparecia um ovo na tela, e assim que esse ovo chocasse, você tinha ali o seu mascote virtual. E a tela, cara, eu tenho que falar dela porque ela é uma telinha daquelas telas de calculadora, né, de cristal líquido antigo, que basicamente fazia com que ele fosse meio limitado. Mas, cara, foi mal. Eu acho aquela estética muito legal porque ela é meio retrô. Eu sei que não é retrô porque a parada realmente é retrô, então na época ela não era. Mas é uma estética que eu gosto bastante porque, sei lá, deixava muito a conta da sua imaginação. Mas voltando, assim que o seu bichinho saísse do ovo, você tinha que começar a fazer algumas ações com ele. No caso, jogar alguns minigames, você tinha que cuidar dele pra ele não ficar doente, limpar o cocô, dar comida e coisas normais, assim, que você pensaria que você faria com um bicho realmente de verdade, de estimação. E o lance das horas foi realmente uma parada interessante porque fazia com que o bicho dormisse quando você ia dormir. Isso porque eles morriam muito rápido se você não prestasse atenção. Então, se ele ficasse acordado a noite toda, provavelmente você ia acordar com ele morto. E sim, esses bichos morriam muito. Para vocês terem ideia, teve problema nas escolas japonesas justamente porque as crianças tinham que ficar pegando o Tamagotchi de 5 minutos para garantir que ele não morresse e ninguém prestava atenção na aula. E embora aqui no ocidente a gente acabe chamando todos esses tipos de bichinho virtual de Tamagotchi, no Japão existem mais de 50 modelos, cara. Para vocês terem ideia de como a febre realmente foi absurda lá. Inclusive, alguns tinham funções de interagir entre si. Então eles tinham normalmente infravermelho, você apontava um pro outro e eles começavam a interagir. No caso, os bichinhos se conheciam, trocavam experiências e relações afetivas e amorosas pra criar novos filhotes e coisas do tipo. E se você parar pra pensar numa timeline de coisas japonesas, você percebe que o lançamento de Tamagotchi é ali muito pertinho do lançamento de Pokémon. E essas funções que os Tamagotchis tinham pra interagir entre si, realmente lembram a questão do Pokémon de você ter que trocar Pokémons entre um e outro pra conseguir todos. E cara, realmente, se você parar pra pensar, o Tamagotchi, ele é uma versão simplificada de Pokémon. Por sinal, falando aí de Pokémon, eu tenho que falar de Digimon, aquele desenho que passava na TV há muito tempo atrás. Porque Digimon é um spin-off da febre dos Tamagotchis. Eles foram criados basicamente pela mesma pessoa e Digimon foi criado para ser o Tamagotchi Punk. E se você lembrar do desenho, isso realmente faz muito sentido, porque basicamente os Digimons, né, que são os bichinhos lá do desenho Digimon, eles nascem de ovos e você usa um aparelho que parece um Tamagotchi pra fortalecer eles e treinar eles pra eles ficarem mais fortes. E já que a gente acabou já saindo por essa tangente de desenhos japoneses, eu não posso deixar de falar que o último modelo de Tamagotchi lançado foi inspirado em Pokémon. No caso, o Eevee, que é um Pokémon que vem recebendo um certo destaque, já que ele tava em Pokémon Let's Go Eevee pra Switch, e no último filme de Pokémon, que foi Pokémon O Poder de Todos. Então você vê que o fenômeno Tamagotchi realmente superou aí a questão do tempo, né, cara? Durou pra caramba. Pra vocês terem ideia, os Tamagotchis atualmente, eles têm Bluetooth e NFC pra você conectar ele no seu celular. Então você agora interage usando o seu smartphone. Então, realmente, você vê que a tecnologia deles continua, de certa forma, evoluindo, cara. Já aqui no Brasil, a gente consegue meio que separar a experiência Tamagotchi que as pessoas tiveram em basicamente dois produtos. Primeiro eram os Tamagotchis que eu cresci tendo quando eu era criança, que eram Tamagotchis de camelô, que basicamente eram modelos ultra simplificados, ultra chineses, e que basicamente eram ali um joguinho rapidinho pra você brincar e tal. Se você tem a minha idade ou um pouco mais velho, provavelmente é desse que você lembra. Já se você é um pouco mais novo, o que estranhamente também é o meu caso, você vai lembrar aí do Bibit, que foi
uma versão de Tamagotchi feita pela Candide, lançada em 2005. Os Mi-Bits, em sua essência, eram basicamente adaptações do Tamagotchi original, e você tinha ele em 3 modelos, que no caso, eu acho que era um dinossauro, que é o que eu tive, que era o verdinho, aí tinha um que era um gato, e um que era um cachorro, que lançou depois, que era azul. Fora isso, eles também lançaram uma parada que era tipo um shopping, e você acessava ele usando uma das funções que os Tamagotchis também já tinham, que era a questão do infravermelho. Você simplesmente pegava os chaveiros, apontava um pro outro, e apertava os botões, e eles interagiam entre si, o que significava na prática que, se você cruzasse um dinossauro com um cachorro, nascia realmente uma cruza de cachorro com dinossauro. Isso vale pra todos os bichos, o que é meio estranho, mas tudo bem, é um brinquedo pra criança, a gente releva. E eu queria saber mais como funcionava esse tal shopping que tinha, eu acho que era um shopping, uma loja, sei lá, mas infelizmente é muito difícil achar informação sobre isso na internet, e eu não tive isso quando eu era criança porque era caro. Eu vou assumir que você apontava ele pro shopping da mesma forma que você apontava um pro outro, e você ganhava alguns itens ou comprava alguma coisa, eu não sei. Sinceramente, eu não consegui achar. Mas voltando a falar dos Tamagotchis em si, eu não posso deixar de falar que a febre deles se estendeu muito além dos brinquedos. Existiram muitos jogos de Tamagotchi para videogame. Então, a gente teve aí o primeiro, lançado lá para 97 pro Game Boy original, e o último foi lançado para 3DS em 2014. E, embora a maioria dos jogos estivesse sim em plataformas da Nintendo, eu sei que também tiveram versões, eu acho que para Sega Saturn e para PlayStation. E no mercado dos smartphones a gente tem Tamagotchi marcando presença aí desde 2013, com o lançamento de um jogo chamado Tamagotchi para Android e iOS. E embora a Bandai realmente tenha tentado emplacar Tamagotchi de novo para novas gerações através desses jogos de smartphone, eu acho que a melhor tentativa que eles tiveram é a atual, que é o My Tamagotchi Forever, que é um aplicativo que ele tem um visual ultra cartoon, então ele não tenta apelar pra nostalgia em si, e ele tem um esquema de fases, então é uma parada meio viciante, a lá Candy Crush e outros jogos de celular. Eu dei uma olhada no jogo, e assim, ele não é pra mim. Mas, cara, eu não posso negar que a parada é realmente bem feitinha. Mas como eu curto esse lance meio retrofuturista e tal, e coisas velhas e coisas novas interagindo, a versão de Tamagotchi que eu joguei, na verdade, foi um jogo inspirado em Tamagotchi chamado Wild na Play Store. E ele tem aquele visual mais antiguinho, de tela antiga, tela ruim e tal, e é um visual que realmente me agrada um pouco mais. Fora que o esquema de cores me lembra o esquema de cores aí de uma tela de Game Boy, o que realmente apela pra nostalgia. Mas eu acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não, definitivamente não. Tá bom, eu vou falar de Pou. Bom, pra quem não sabe, Pou é um jogo de celular lançado para Android e iOS em 2012, e ele foi desenvolvido por um único desenvolvedor, né, que no caso é o Paul Salami. Eu acho que é assim que se fala. Fica esquisito, mas eu acho que é assim que se fala. E basicamente ele é um joguinho inspirado em Tamagotchi, então você cuida de um bichinho, que no caso é um cocô, literalmente é um cocô, tipo, sério. O jogo é simples, meio que dá pra ver que foi feito por uma única pessoa, mas a quantidade de pessoas que eu já vi jogando Pou, e pessoas que não, tipo assim, você não diria que, tipo, essa pessoa tem Pou no celular. É realmente um número absurdo. Pra vocês terem ideia, só na Play Store, o jogo já foi baixado mais de 500 milhões de vezes. O que pra um desenvolvedor no Líbano, que fez esse jogo sem muita pretensão, deve ter dado um dinheiro muito bacana. E não é que falar de Pou realmente tem a ver com a história desse vídeo. Isso porque, se a gente parar pra pensar em quando Pou foi lançado, a gente pode deduzir que foi dado o sucesso de Pou que a Bandai percebeu que Tamagotchis no celular podiam realmente fazer sucesso. E desde então ela vem tentando colocar aí mais e mais coisas de Tamagotchi pra tentar colocar Tamagotchi de volta como um símbolo de cultura pop fora do Japão, né? Aqui no ocidente, no caso. O que, cara, acaba sendo bacana. Realmente Tamagotchi ensinam coisas muito importantes, como ter responsabilidade, o ciclo da vida. E a lição mais valiosa desse vídeo: se você ficar 2 horas sujo, você morre. Eu sou o Matheus Oliveira, esse foi mais um Nerdlog, e esse vídeo vai ficando por aqui.